Conviver é com glamour e elegância. Amor, hoje vais conhecer as minhas amigas e já escolhi a nossa marca, a Pereira Style. As minhas amigas vão estar igualmente elegantes e glamourosas. Com glamour e elegância, estamos sempre em sintonia e a Pereira Style, com certeza, é a escolha perfeita para este momento. Pereira Style é a nossa marca. Para qualquer encomenda, contacte-nos. WhatsApp 212 663 344 238. Facebook Pereira Style. Instagram Pereira Style Oficial. Pereira Style, a nossa marca. Começa a treinar os teus dedos. Com os novos pacotes de redes sociais Tecla Só e com rapidez do 4G, navega no Facebook, troca mensagens no WhatsApp, explora fotos no Instagram. Liga 131, ativa teu pacote. Tecla Só. Unitel. Olá, mundo. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Momento STV e desta vez temos o nosso convidado Manuel Teles Neto, que é o escritor da obra O Triângulo do Mar, que foi lançada recentemente. Olá, boa tarde, Manuel Teles Neto. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Terá muito prazer fazer parte do programa. Como é que se sente? Bom, em relação à obra que publiquei, sinto-me relativamente compensado pelo esforço quando se sente que a obra foi bem acolhida pelo público e tem tido uma boa repercussão. É natural que um autor se sente satisfeito porque uma obra como uma criança. Antes de falarmos da obra, primeiramente vamos de frente direto às raízes. Como é que foi a sua infância e como é que surge essa inspiração para a escrita? Bom, tive uma infância bastante peculiar em relação a crianças santomenses, filho de pais pobres que crescem com dificuldades, mas tive um fator muito importante que foi ser educado por uma mulher que preocupou-se muito com a formação inicial. Na altura, não havendo o jardim, ela fez esse papel de educadora de infância. E suponho que os conhecimentos que eu fui adquirindo ao longo da vida dependeu disso. E uma das coisas, um dos produtos desta educação foi apaixonar-me pela escrita, pela reprodução do pensamento. Exatamente. Tem uma formação um bocado diversificada. Diga-me, como é que isso influencia na tua visão como escritor? Bom, para já é uma mais-valia ter uma formação diversificada, porque isso assim permite aumentar mais o background, não é? Por dominar ou ter conhecimento em diversas áreas. Portanto, eu sou licenciado fiz um bacharelato na Rússia em Ciências Biológicas, na área de Fisiologia Humana. Sou licenciado em Estatística e Gestão, tenho mestrado em Ensino de Ciências, doutoramento em Ciências de Educação. Tenho também formações em Comunicação e Marketing, em Contabilidade. Portanto, tudo isso mergulhou-me num universo de conhecimentos que me permitem discutir com a sociedade em relação a diversos temas.
Esse livro é a 4ª obra e espero que ao longo dos próximos anos haverá muito mais. Como é que se vê como escritor? O que é que o inspirou a se tornar escritor? Alguma obra específica que leu ou algum autor? Não, como eu lhe disse, no início da minha vida comecei a ter vontade de exprimir o meu pensamento, partilhar com os outros. E por volta dos 12, 13 anos, na 6ª classe, 6ª, 7ª classe, naquela altura chamava-se 2º ano de liceu, 3º ano de liceu, havia um fator muito importante, é que na formação em português insistiam muito com os alunos para lerem, o que hoje não é tão vulgar, não se sente pelo menos. Exato. Então eu comecei a ler e gostei muito de ler, porque essa formação inicial que eu tive provocou em mim uma sede interminável, insaciável de aprender. Então comecei a ler os livros que eram obrigatórios, Camões, Júlio Diniz, os livros portugueses, né? Nós não tínhamos livros alcance de livros africanos. Mas depois, mais tarde, os escritores africanos entram na cena quando começamos a aprender a literatura africana e pronto, conheci Costa Alegre. Na Rússia conheci outros autores como Tolstói, Pushkin e por aí fora. Portanto, fui lendo, quanto mais lia, mais me apetecia escrever. Comecei a escrever por volta de 12, 13 anos, como eu disse. Isso é muito tempo. É verdade. Já buscava umas coisas, até eu era alvo de chacota dos colegas que duvidavam de eu poder ser por ter essa peculiaridade. Até tenho um primo com o qual apostei que iria ser escritor e quando eu ganhei o prêmio Sonangol, falamos sobre isso. Portanto, nessa altura, eu buscava mais coisas que depois, mais tarde, consegui transformar mesmo em poesias. Portanto, sou autor de poesias e de prosa. Portanto, já ganhei prêmio em prosa, ganhei prêmio também em poesias. Portanto, o prêmio Voz das Ilhas, em 1990. Portanto, e aí por aí, e assim vai. E como eu disse, essa é a 4ª obra e vamos ver o que é que sairá da mão. Triângulo do Mar nos mete a épocas marcantes. Diga-me, o que é que motivou-lhe a escrever sobre resistência africana e escravatura? Bom, como disse, eu gosto de partilhar conhecimentos, eu investigo muito e quando descubro coisas que sinto que a sociedade precisa, eu procuro transformá-los em escrita, em obras. A minha primeira obra em prosa foi Retalhos de Massacre de Batepá. Esse Retalhos de Massacre de Batepá era uma desculpa, era um romance, uma desculpa para partilhar, sobretudo com a camada juvenil, a história do principal massacre dos novos tempos, né? Tivemos outros massacres na primeira colonização, mas essa é da segunda colonização, e que muita gente desconhecia. Portanto, passado o tempo, projetei muitas coisas, uma delas, concretizei já uma delas, que é a história africana. A história africana é muito mal contada e a principal visão que temos disso, o principal sintoma é o autoflagelo, digamos, autocensura que os africanos fazem de si mesmos, colocando-se no lugar inferior aos brancos, o que não é aceitável. Não é aceitável e não é real. Torna-se real nessa altura por quê? Porque os brancos, os europeus, conseguiram convencer os africanos disso. Mas os africanos também aceitam essa condição porque não conhecem a sua história. Eles não sabem que a África, quando os europeus chegaram à África,
à procura de alimentos, à procura de Riquezas. de riquezas, porque a Europa era pobre, a Europa estava em crises severas, mesmo a nível alimentar. Conta-se que nos séculos X em diante, o pessoal comum da Europa comia por dia 1 ou 2 espigas de milho. Portanto, era uma coisa, havia mesmo pessoas que morriam à fome. Portanto, era preciso expandir. E chegaram à África. Mas quando chegam à África, veio uma África exuberante. Com uma sociedade estável. Uma sociedade estável, países altamente organizados, países ricos, naquela altura, impérios. A Mauritânia foi, até agora, segundo os historiadores, o novo país mais rico do que a Mauritânia. O Império do Congo, que é, aliás, o objeto principal Da história. da minha história, era um império altamente organizado, onde havia uma organização administrativa altamente racional e um povo em crescente expansão. Portanto, o Império do Congo começava desde o atual Congo Democrático até o sul de Angola. E era um império, mas uma federação. Então havia um centro, que era chamado Banza Congo. Banza Congo era a capital do Congo. E uma série de províncias, como Matanzas e outras, que Angola, o grupo Angola, que depois mais tarde da Angola. E sustentavam o comércio da região. Sim. E Banza Congo era um centro comercial altamente desenvolvido, onde as pessoas trocavam, tanto os estrangeiros que vinham do norte, trocavam com o pessoal residente vários produtos, entre tecidos, produtos animais, artesanato, etc. Inicialmente não havia moeda, trocavam produtos por produtos, como em todo mundo se fazia. Depois começaram a usar uma moeda local, que era um Zimbo. Aliás, deu o nome hoje à televisão Zimbo. Que era uma concha especial, que por ser especial era, digamos, restrita ao reino, ao controle do reino e servia de moeda. Portanto, conhecendo essa história, eu suponho que as pessoas não teriam o mesmo sentimento que têm hoje de que são inferiores aos brancos. O mesmo pensamento e comportamento. Exatamente. Inclusive a medicina, a história, a matemática era bastante avançada nos países africanos, desde o norte ao sul. Mas um dos erros da África subsaariana era não ter a escrita. Não tinham a escrita. As coisas eram mais passadas por registro oral. Já no norte, os egípcios começaram a resistir e tanto é que defende-se muito os historiadores africanos que a Grécia, os conhecimentos gregos foram trazidos do Egito e transformados, portanto, divulgados pela Europa e tendo ganho essa projeção, parece que é oriundo da Grécia, mas não é. Portanto, a motivação é esta, é trazer este conhecimento ao alcance de todos. Portanto, aqui tem uma série de investigação, produto de uma série de investigação, que cada um se fizer leva muito tempo, como eu levei, cerca de 4 ou 5 anos, não é necessário, basta ler o livro. Este e muitos outros, este não é o único livro que tem esses conhecimentos, mas eu tentei fazê-lo sob forma de romance para ser mais atrativo. O livro fala da dinâmica de poder entre os africanos e os europeus. Como é que vê isso no contexto atual? Portanto, na altura, os africanos foram enganados pelos europeus. Conseguiram, com a astúcia que eles traziam da Europa, porque na Europa era uma luta incessante pelas terras, pelos produtos econômicos. Busca de matéria-primas. Exatamente.
Na África também, não digamos que na África não havia, mas era menos intensa a guerra na África entre os africanos. Era muito mais intensa entre os europeus. Então a astúcia de guerra veio ao de cima. E isso foi um dos trunfos. E o uso da arma de fogo foi um dos trunfos que os europeus trouxeram para a África. Mas os europeus gozaram de uma coisa muito importante, que era do desentendimento entre os africanos. Sim, o que é comum atualmente. Exatamente. E eles fizeram mais, agudizaram esse desentendimento. E a história fala do grande problema que houve na sucessão no Reino do Congo, em que um dos candidatos solicitou o apoio dos portugueses e esta foi a porta de entrada para os europeus na África. Portanto, uma porta de entrada na governação. Portanto, entram como assessores, quando há uma guerra, se eu ajudo-lhe a ganhar uma guerra, eu tenho que tirar os louros. Ganho poder. Pronto. E um segundo aspecto, aliás, nessa senda, quando os europeus ganham esse poder junto ao governo do Império, eles negociam o comércio do escravo, que era uma das atividades normais dos reinos africanos. Mas era uma coisa controlada, isso eram escravos, pessoas que eram criminosas, devedores e normalmente pessoas à margem da lei. Mas os portugueses, sobretudo, iniciaram com os portugueses, mas depois também toda a Europa, sobretudo aquela que mais lidou com a África, que é a França, a Inglaterra, os neerlandeses, os belgas, usaram desta oportunidade e generalizaram a escravatura, começando mesmo a caçar os nobres africanos. Tanto é que houve uma delegação do Congo que foi ao Vaticano falar com o Papa, colocando a corrente disto. Mas não resultou. Houve uma degradação social. Sim, porque também interessava ao Papa que assim fosse, que é uma das coisas que as pessoas não sabem, é que naquela altura quem regia de facto a Europa era o Papa. O Papa é que era a entidade máxima. Tanto é que as leis eram sempre ratificadas pelo Papa. Vinham do Vaticano. Exatamente. E então passaram por cima disso, deixaram que a guerra resolvesse o problema e os africanos perderam a guerra. E intensas guerras, depois de terem chegado a essa situação, uma das heroínas da guerra foi a Ginga, a rainha, o nome real é Nzinga. Mas deixa-me dizer que era uma coisa muito... Era um império muito organizado, com seu deus, a sua religião altamente organizada. O deus africano chamava-se Nzambi, Apongo. Como os angolanos chamam Ganazambi, né? Exatamente, Ganazambi é ai meu Deus, coisa assim parecida. Com os semideuses. Era uma estrutura divina e semelhante àquela que havia na Europa chamada... De Deus único? De Deus múltiplo. Na Grécia. Exato, tipo Deus do Olimpo. Na Roma, exatamente. Aquilo que se os chamava... romanos faziam Júpiter. Exatamente. Anterior ao cristianismo que foi implantado pelo imperador cristiano. Antes disso, havia esse sistema de múltiplos deuses, com um deus-chefe, que era um Nzambi. Aliás, é daí que nasce o Jambi, que é uma modificação do termo. Tudo começa a fazer sentido. Sim, que dá o Jambi. O Jambi era um ritual que se fazia ao deus Nzambi Apongo. Pronto. Portanto, só para dizer que os africanos, se derem conta disto, procurarão buscar as suas origens e unirem-se e trocar este cenário atual que existe hoje por um cenário
mais africano. Aliás, há sinais disto já nesse momento. E eu espero que, com obras como esta, maior número de africanos tomem consciência de que o seu passado não era daquilo que os europeus venderam, de uns selvagens que os europeus aqui educaram. Nunca, nada disso. Então, a essência africana, falta até o elo que liga com a ancestralidade. Exatamente. Para despertar a consciência africana. Exatamente. Houve um corte na evolução africana, a evolução social africana. Quando os europeus ganharam a guerra, que escravizaram todos os africanos do topo, da superestrutura, só restaram os africanos de base, o povinho. Exato. E é o povinho, hoje, os africanos que hoje existem, evoluíram desse povinho. Portanto, perderam a sua cultura, a sua dignidade, a sua história. O povinho, sabe-se que o povinho nunca domina essas coisas. E então é necessário que nós hoje resgatemos aqueles momentos. Vamos à busca de conhecimento do que éramos antes, do que é que nós devemos ser para nós reequacionarmos o futuro. É isso que eu espero como resultado de obras como estas. E muito bem. Tocando só mais um aspecto da obra, falando dos personagens, que é a Nikilsa e o Kumar. São personagens fictícios ou tinham origens históricas? Essas personagens são fictícias, mas elas representam as personagens reais que naquela altura existiram. A obra histórica tem muitos personagens que são reais, que são aqui citados, mas alguns tinham que ser fictícios, representando. Portanto, Nikisa era uma princesa. Muitas princesas, muitos príncipes foram feitos escravos. O Kumar era um estudante que veio da Europa e tudo mais. Muitos deles foram feitos escravos. A rainha Dzinga, por exemplo, ela por acaso até nem chegou a ser escrava, porque ela foi inteligente. Ela converteu-se e foi salva da escravatura. Mas os 7.000 soldados dela foram feitos escravos, desde o comandante, desde o general, até o soldado comum. Portanto, veja que situação. Então, Kumar, o rei e tudo mais, são aqueles anônimos que ficaram perdidos na escravatura. Alguns deles conseguiram fugir à escravatura e estabelecer durante algum tempo, mas acabaram por ser vencidos pela avalanche do poder bélico europeu, que com o tempo conseguiu sufocá-los. Exatamente. É um livro bem completo e conta uma história bem profunda. Eu acho que sim. E toca em temas pertinentes. Sim. Como é que foi escrever sobre um tema um bocado tabu na atualidade, como é a escravatura? A escravatura nesse momento não é tão tabu assim, porque a consciência deste grande erro que a história registrou já está no coração de muitos europeus. Já nesse momento, muitos europeus que até exigem como é que se diz? Pedido de desculpa, um pedido de desculpa. Exato, esse sentimento de culpa. Sim, digamos que até alguns já dizem que se não tivesse havido escravatura, o mundo podia ser melhor, o equilíbrio entre a Europa e a África podia ter sido melhor e isso sairíamos todos a ganhar. Portanto, não é tão tabu assim. Pronto, mas entretanto, no seio dos africanos, sim, aí é que eu sinto que muitos precisam despertar. Quando um africano diz eu sou como branco, quer dizer que ele está querendo ser como branco, porque ele acha que branco é melhor do que ele. Ou quando uma africana quer ter cabelo como uma europeia, ou por aí fora, o que já existe o contrário. Já existem europeias que querem ter cabelo como africana,
querem ter lábios como africanos e por aí fora. Portanto, inicia-se, desponta-se uma inversão das coisas e obras como essas servem para impulsionar essa inversão, acelerar essa inversão e provocar um maior equilíbrio. Exato, o africano necessita de ter noção do seu real valor. Exatamente. E como é que influencia outras comunidades e outras regiões. É isso. Portanto, o problema está em nós, porque quando os africanos, sobretudo os dirigentes, se libertarem da sua condição inferior e do desentendimento que existe entre os africanos, sobretudo na superestrutura, o problema estará resolvido. Exatamente. A obra, por ser assim tão completa e extensa, qual foi mas basicamente a dificuldade de conseguir produzir esta obra? Toda a dificuldade relacionada... Quanto tempo levou, basicamente? Toda a dificuldade relacionada com a investigação. Depois, dados como esse não estão muito disponíveis. Eu tive que socorrer muito da internet. Na internet já existem scanner de obras, de registros históricos que de outra forma não estavam disponíveis. Tive que aproveitar as minhas viagens que eu fazia à Europa para visitar museus onde existem dados. Que há dados nos museus muitas vezes mais do que nas bibliotecas. Nesse caso chegou até o Vaticano, não é? Não, por acaso não fui ao Vaticano. Pensei não fui até o Vaticano e nem sei se lá... Não, sim, porque até uma das fontes de pesquisa, por exemplo, sobre Amador, foi no Vaticano que se conseguiu. Mas eu, por acaso, não fui até lá, mas também me ajudou bastante a internet, que nos anos, por aí, 2015 e diante, já havia muita coisa. Então, muita coisa que eu já tinha recolhido, eu fui confirmando. E existe uma coleção de registros sobre a história de Santo Tomé e Príncipe e de outras colônias que eu consegui alcançar, aconselhado por um historiador e que ajudou bastante a saber como é que era a sociedade de Santo Tomense e como é que começou, os desafios que houve e pronto, fiquei com uma ideia mais ou menos. E a gente não sabe que aqui em Santo Tomé e Príncipe, em Santo Tomé, que a colônia não era Santo Tomé e Príncipe, a colônia era Santo Tomé, uma, e Príncipe, outra. Não me lembro em que ano, acho que foi no século XVII, se não me engano, é que começaram a unir as duas numa gestão só. E nessa altura, até ao século XVII, talvez não sei se 18, havia muitos africanos aqui ricos, donos de terras e tudo mais. E o Kumar representa um deles, portanto a figura de Kumar representa um deles. Na segunda colonização, que inicia-se no século XIX, é que muito do poderio africano, da africanidade foi combatida porque os portugueses, vindos do Brasil, queriam recuperar as terras que eles deixaram no século XVII para ir ao Brasil. E aí aqui começou de facto uma guerra entre os brancos e os pretos, como eles diziam. Eles chamavam a guerra indígena. E essa é outra história que precisa ser contada. Exatamente. Atualmente é uma das vozes mais sonantes dentro da literatura, tanto santomense como lusófona. Como é que se sente, como é que é ter essa responsabilidade? Não, eu acho que é uma responsabilidade importante, que todos nós que nesse momento somos escritores, devemos exercê-la com toda a responsabilidade, não deixar cair a literatura e criar incentivos de leitura. Porque eu estava a ler há pouco tempo um artigo de um português que dizia, na boca de um editor que existe aqui,
que é um Bernois, se não me engano, que Santo Tomé e Príncipe tem escritores, mas não tem livros nem livrarias. Esta é uma dolorosa verdade. E não há incentivo à leitura. As pessoas preferem telemóveis do que os livros. Tanto é que ele diz que ele começou a publicar livros inicialmente com qualidade a nível internacional, mas teve que baixar para fazer livros que custa 4 cervejas, que é 100 dobras. São as palavras dele. Seguindo nessa perspectiva, Santo Mense atualmente tem tido uma crescente, iniciativa de leitura, mas ao seu ver, como é que vê a literatura santomense? Não, a literatura em si está crescendo, porque o número de escritores está aumentando, isso é muito bom, mas a literatura em termos de parque de livros, incentivos à leitura. Eu tinha dito aqui que quando eu estudava sétima, oitava, nona classe, até 11ª classe naquela altura, o estudante tinha que ler um livro, pelo menos por ano, e apresentar um resumo do livro, pelo menos um. Hoje não sei em que estado está isso, não posso afirmar com certeza, mas duvido que se cumpra isso devidamente. E então, isso seria uma das formas de incentivar a leitura. Mas pode haver outras formas. A Unias que apoiou bastante na educação dessa obra, está vivendo momentos difíceis, dos mais difíceis da sua vida, que é um local onde havia eventos que pudessem incentivar a leitura, hoje está totalmente, digamos, desgrenhada. E nós os escritores, teremos que encontrar uma solução para isso, para resgatar algum incentivo de leitura que antes existia. Porque sabemos que em todo o mundo a percentagem de leitores é sempre 5, 10% da população. Mas no nosso caso, é capaz de não chegar a 1%. Exato. Ao nível lusófono, há espaço para os santomenses ao nível da literatura lusófona? Não, eu acho que sim. Como é que é o desafio? É um desafio que todos os escritores passam. Não sinto que haja discriminação. Eu vendi os meus livros em Portugal sem problemas. Acho que tem que haver maior insistência das autoridades santomenses, a começar pela Unias, né, que vive dificuldades, para divulgar os nossos livros, pela CPLP, sobretudo, que é o principal mercado, e fazendo isso, suponho que não há problemas nenhum. Tanto é que, nesse momento, a São Lima, que é uma das escritoras mais faladas, tem bastante prestígio a nível da CPLP internacional, sem qualquer discriminação. Pois é, já ganhou alguns prémios, como o prémio Sonangol 2006. E como é que esses prémios têm contribuído assim? Não, qual é a relevância desse prémio para si como escritor? Não, para mim e para qualquer escritor, sempre um prémio é algo que compensa, mesmo em qualquer área da vida, né? É um prémio, é um incentivo muito grande que nos incentiva, nos dá confiança, né? Porque às vezes a gente, quando quer fazer uma obra, diz: será que isso vai ter? Mas tendo ganho prémio logo no primeiro livro que eu escrevi e nos primeiros poemas que eu publiquei, para mim foi um incentivo de facto arrasador. Eu levei muito tempo para escrever, muita gente então você ganhou prémio, não escreve e tal. Primeiro foi o tempo, a trabalhar e a escrever. Eu era funcionário de uma empresa privada que tirava-nos muito tempo. Segundo,
eu optei por escrever obras que implicavam muita investigação, para fazer algo de novo. Não queria escrever romances simples. E o terceiro fator era o poder financeiro para publicar. Eu tenho essa obra pronta para a publicação desde 2018. A sua publicação custava 4.000 euros. E eu não tinha, no momento, essa disponibilidade financeira, devido a outros projetos em que eu estava engajado. Pedi apoios a vários níveis, tanto a nível das autoridades santomenses, como de estrangeiras, e nunca consegui o apoio. Eu publiquei o livro, acabei por publicá-lo com os meus meios próprios. Tive um apoio para pagar 50% na CST, mas acabei, no prazo que eles deram, não consegui. Mas tive o acordo de publicação com a Chiado, com a Porcelana, também com a editora santomense, a editora que está cá também no país. Todos eles pediam valores próximos de 4.000. Atualmente, que conselho darias para um escritor que tem santomense que está a iniciar como escritor? Bom, como escritor, eu diria sempre, procure escrever coisas que atraem o leitor. Porque quando nós fazemos... Eu sou daqueles que defendo que uma obra tem que trazer algo de novo, tem que trazer conhecimento. E todas as obras que eu li Guerra e Paz, de Tolstói, li A Palavra, de Irving Wallace, se eu pronunciei bem o inglês. São obras que tinham cerca de 1.000 páginas. Portanto, ler aquilo era, quando pegas naquele livro, fogo. Mas quando começas a ler, é tanto conhecimento que aprendes aqui e ali, que incentiva-te a ler. Há tanta coisa, Guerra e Paz, toda a história da Europa, guerras de etnias e tudo mais está ali. A Palavra é um livro muito importante que fala dos desafios entre os religiosos. O surgimento dos protestantes, de desafios entre eles, da hipocrisia que existe dentro da religião. Tanto está tudo ali. Tanto escrever sobre algo banal pode desvalorizar a obra. Portanto, é isso que é o meu principal conselho. Mesmo uma simples história de amor, tem que ter algo que atrai. Por exemplo, um livro também que eu li, que muita gente leu, que é como é que é? Os 50 Tons de cinza. sombras de... esqueci o título do livro. As 50 sombras de... The Grey. The Grey. Esse livro, por exemplo, foi um best-seller. Por quê? Porque conta uma história de vida com a qual muita gente se identifica. E tem lá muitas coisas, sobretudo no desafio da vida sexual e tudo mais, que tem muita aprendizagem. E as pessoas vão lá, aprendem alguma coisa e, para além do enredo que está ali. Portanto, são aspectos que eu prezo muito. E na minha obra, por exemplo, nesta, por exemplo, eu investiguei muita coisa. A simples história de como é que apareceu a banca, por exemplo. Uma coisa curiosa como é que apareceu a banca. Por que a banca apareceu? Muita gente diz, olha, existem os bancos. Como é que apareceu? Por exemplo, eu conto aqui nesta obra. E como isso, muitas coisas que, ao longo da obra, as pessoas poderão aprender, para além da história africana, que é o principal assunto do livro. Exato, isso é muito bem. Ok, foi um prazer imenso ter-o cá no nosso programa. Esperamos que volte cá mais vezes com obras magníficas neste âmbito que enriquecem a cultura africana e enriquecem nós como santomenses. E muito obrigado.
Muito obrigado eu pela oportunidade e pelos os elogios entre linhas nas suas palavras. E eu desejo muito sucesso ao vosso canal, porque é sempre um dos meios para divulgar a cultura santomense. Muito obrigado, Sr. Dr. Manuel Teles Neto. Ok. E chegamos assim a mais uma edição do nosso programa Momento STV. Continue na companhia da Santola TV.